Costa, eu sou encarregada da Biblioteca Pública de Varginha. Antes de iniciar nossa palestra, nosso bate-papo, eu vou pedir licença a vocês para tirar minha máscara, convidar também, Marcelo, sinta-se à vontade para tirar a sua máscara. Nós estamos com um distanciamento, né, o suficiente, estamos numa sala ventilada, então nós estamos recebendo para ministrar a palestra de hoje o historiador, ator, cineasta e fundador e presidente do Instituto Luso-Ítalo-Brasileiro de História, Ecologia e Cultura, Marcelo Nascimento. Marcelo Nascimento é uma referência na história sobre Bárbara Heliodora, nossa personagem desse nosso bate-papo. Marcelo, seja bem-vindo ou melhor, antes de passar a palavra a você, eu vou me autodescrever. Eu sou uma pessoa da pele clara, uso óculos marrom clarinho, olhos claros, cabelos lisos e loiros, estou usando uma blusa preta de poá branco. Marcelo, agora eu passo a palavra a você. Por favor, se apresente e se autodescreva para os nossos telespectadores. Eliana, muito obrigado. Boa tarde a você. Boa tarde a todo o público que nos acompanha. É um prazer imenso estar aqui para esse nosso debate, esse nosso bate-papo descontraído para falar sobre essa personagem tão importante que é Bárbara Heliodora, né? Você já disse o meu nome, eu sou Marcelo Nascimento, eu sou ator desde os 15 anos de idade. Eu vou completar 50 anos, se Deus quiser, esse ano, no final do ano. E quero fazer uma festa pós-pandemia. Estou muito animado para isso. Se Deus permitir, estaremos vacinados. E eu sou pardo, né? Tido da cor morena. Tenho aproximadamente 1,70 m. Uso óculos de vez em quando para leitura, né? Cabelos grisalhos, né? E me considero bastante jovial. E estou muito animado para a gente debatermos aqui esse momento histórico dos 300 anos de Minas sobre Bárbara Heliodora. Ok. Marcelo, fala mais sobre você. Marcelo Nascimento. Quem é Marcelo Nascimento? Pois é, às vezes até eu faço essa pergunta: quem é Marcelo Nascimento? É um louco apaixonado pela cultura, pela história, pela educação, né? Eu sou um operário da cultura. Eu milito nessa área de cultura há 35 anos e sou ator de teatro, ator de cinema também, de TV. Estou produzindo uma série de TV que atualmente está parada. Escrevo livros, sou escritor, tenho 5 obras lançadas. A primeira foi Bárbara Heliodora, um exemplo de mulher. Depois eu tive um livro sobre a história de Varginha, escrevi um livro sobre a história de Varginha, Varginha 200 anos a mais de história. Também escrevi um livro chamado Escravo-Herói, sobre a vida de Francisco de Paula Victor, conhecido como Padre Victor, um beato da Igreja Católica, que está enterrado em 3 pontos na Igreja Nossa Senhora da Ajuda. Estou lançando agora, no mês de junho de 2021, com muito prazer, um livro, uma biografia sobre a vida de Inha Chica, intitulado Inha Chica, serva da Senhora Conceição. É um livro de história. Eu gosto muito dos personagens mineiros, muito de histórias reais, muito de biografia. Então, como historiador, eu faço uso desse meu talento, posso dizer assim, que eu recebi graças a Deus. E eu sofro de uma síndrome chamada Síndrome de Woody Allen, ou Síndrome de Selton Mello, que é quando você ousa escrever, atuar e dirigir. Isso é considerado por muitos um pecado. Mas eu gosto de escrever os meus textos, eu gosto de me dirigir e principalmente eu gosto de atuar na vida aos meus personagens. Então, também sou produtor cultural, produtor de evento, sou jornalista, gosto muito de militar também no jornalismo. Este sou eu, Marcelo Nascimento. Vamos falar de Bárbara Heliodora.
Como foi sua descoberta sobre Bárbara Heliodora? E depois de tantos anos de estudo, quem é Bárbara Heliodora para você hoje? Pois é tão interessante a história da nossa vida, né, da nossa caminhada. Quando eu era criança, aproximadamente com 9 anos, 10 anos, eu tive uma professora na quarta série chamada Dona Salete, que eu tenho muito carinho, ainda sempre a visito, tenho oportunidade de vê-la. Dona Salete me marcou muito, foi uma professora muito especial para mim. E a Dona Salete, eu lembro dela como se fosse hoje, contando a história, indo ao fim da sala até o quadro, contando a história, lendo a história de uma mulher que era rica, apaixonada pelo seu marido e que ficou louca, esta mulher. E ficou andando, perambulando pelas ruas, pedindo esmola e chorando a sua dor, a sua desgraça de ter perdido seu marido tão amado e ter tido a morte de sua filha amada Maria Efigênia. E quando eu saí da escola, eu saí muito triste, porque ela falou assim: isso aconteceu, né? E eu falei assim, meu Deus, como que essa mulher sofreu, né? E não tinha noção. E ficou gravado essa Bárbara Odora, tão sofrida. E ela leu aquele poema Bárbara Bela, tão bonito, né? E aquelas palavras entrou no meu coração, ficou guardado ali. E passou-se anos, né? Da minha infância até a adolescência e o início da juventude, quando eu comecei a fazer teatro. E eu quis, então, é, fazer um personagem que fosse marcante para trabalhar. Eu sempre fui meio ousado em certas coisas, sabe, Eliane? Meio petulante. Então eu quis fazer um monólogo, né? E eu falei assim, qual personagem que seja forte, que eu possa fazer um monólogo e chamar a atenção das pessoas, né? Então aí a gente recebia o jornal Estado de Minas, o jornal o Globo, da qual a gente lia as críticas sobre peças, né? E teve uma época que o teatro ficou muito inflamado de personagens bons. Em Belo Horizonte tinha uma peça em que um ator interpretava Greta Garbo, chamava Olhares de Perfil. E eu achei tão interessante aquilo. Falei, nossa, e eu sempre gostei também de artistas, né? Eu lembro da história de Greta Garbo, aquele mistério da Greta Garbo. E eu falei assim, eu sou mineiro, eu tenho que puxar pelo lado de Minas Gerais. Eu falei, eu vou fazer Bárbara Leodora no palco. Eu vou fazer a Bárbara Leodora. Mas eu, Marcelo, fazer uma mulher, personagem histórica, como é que eu vou ter que fazer essa Bárbara Leodora? E eu peguei um momento peculiar da Bárbara Leodora, que é um mistério, se ela enlouqueceu ou não em sua vida, né? Aí então eu escrevi um texto da Bárbara Leodora na insanidade e aproveitei aquele texto da Bárbara Leodora da insanidade, contei a história da Inconfidência Mineira e comecei a apresentar a Bárbara Leodora a partir do dia 15 de novembro de 1990, estreando essa peça no Salão Paroquial de Campanha. Foi a minha estreia da peça Bárbara Leodora. E a peça, cada apresentação, ela foi se aprimorando. E eu apresentei essa peça por 70 cidades de Minas Gerais, aproximadamente. Em todos os lugares que eu apresentei, eu posso dizer que, graças a Deus, eu consegui passar a mensagem, foi muito bem recebido. E transformei também a história de Bárbara Leodora num livro, em 1994, Bárbara Leodora, um exemplo de mulher, onde eu lancei em São João del Rei, São Gonçalo, Sapucaí, aqui em Varginha, que marca o nascimento meu na literatura. Depois, em 1997, eu fiz um filme em película, um curta-metragem, filmado em Ela Mendes, São Gonçalo, Sapucaí e Varginha, chamado Bárbara Leodora, com dois atores da televisão brasileira, Tamara Taxma e Edwin Luiz. Isso, para mim, para a época, foi um grande feito. E esse foi um dos últimos filmes a ser passado no Rio Branco, o Bárbara Leodora, junto com o Central do Brasil. Era um curta-metragem, e no ano de 1998 passava o curta-metragem. Antes, em seguida, passou Central do Brasil. Foi a última grande bilheteria do Cine Rio Branco, comprovado. Depois, 2 semanas depois, o Cine Rio Branco fechou. Então eu tenho essa alegria de ter tido uma obra minha exibida em película no Cine Rio Branco. E esta obra sendo Bárbara Leodora. Então,
Bárbara Heliodora é essa personagem que eu me aproximei, que eu me familiarizei com ela e trouxe ela para o palco. E através desse movimento meu de representar Bárbara Heliodora no palco, foi nascendo Bárbara Heliodora novamente na imprensa de Minas Gerais, até mesmo na imprensa brasileira. Perfeito. Vamos falar da importância de Bárbara Heliodora como figura de referência para a história da mulher no Brasil. Então, Bárbara Heliodora é realmente uma mulher de referência. É uma mulher forte, é uma mulher histórica. E a Bárbara Heliodora, ela é essa mulher de referência, por quê? Porque Bárbara Heliodora, até o prezado momento que eu tenho notícia pelas minhas pesquisas, ela foi a primeira mulher a participar de um movimento político no Brasil, que foi a Inconfidência Mineira, que começou a acontecer a partir do ano de 1777 até 1779, quando os Inconfidentes... Não, desculpa. 1787 a 1789, quando então os Inconfidentes são presos, né? E depois culminando com o degredo e a morte de Tiradentes em 1792. Esse movimento político que nasceu em Minas Gerais, essa Revolução Mineira, né? Esse levante mineiro dos Inconfidentes, ele foi um movimento muito importante, histórico e como referência na história do Brasil, porque os Inconfidentes tinham por objetivo transformar a capitania de Minas Gerais e a capitania do Rio de Janeiro numa nação independente. Eles não tinham a intenção de proclamar todo o Brasil independente, porque o movimento era em Minas e no Rio de Janeiro, que se estava se desenvolvendo. Então não era totalmente no Rio, em todo o Brasil. Mas era um movimento importante que teve os intelectuais de Minas Gerais, que são os poetas inconfidentes, incluindo aí o marido de Bárbara Heliodora, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, também poeta e grande, um homem de posses, rico, nascido em Mariana, e Tomás Antônio Gonzaga, que era um dos maiores poetas ali da época da Inconfidência Mineira. A elite mineira estava envolvida nesse movimento da Inconfidência Mineira. E havia um personagem histórico e muito amável, que é Tiradentes, que era um louco apaixonado por aquele movimento e que metia os pés pelas mãos, tanto que quando ele foi preso, todos ficaram tentando se defender, e Tiradentes era o único que dizia: não, eu participei, não, eu fiz isso, não, tá certo que nós queríamos isso. Assumiu toda aquela culpa para si, né? E foi o único que foi enforcado. Também é o único que tem um feriado nacional e é herói da pátria, merecidamente. A história de Tiradentes é muito bonita. No meio de todos esses homens, tem uma personagem maravilhosa, casada com um dos Inconfidentes, que é José Inácio de Alvarenga Peixoto, que é a Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira, filha de Dr. José da Silveira e de Josefina da Cunha, portugueses, que era uma família que moravam em São João del Rei e tinham 3 filhas, a Bárbara Heliodora, a Mariana e a Íria. Eram essas 3 moças, filhas desse casal, que moravam em São João del Rei, ali na comarca dos Rios das Mortes. E lá que Bárbara Heliodora conheceu Alvarenga Peixoto, que era então o ouvidor da vila de São João del Rei e da comarca dos Rios das Mortes. Era um homem rico, de posse, inteligente, formado em advocacia, em direito, estudado em Portugal, precisamente na Universidade de Benfica. Não, desculpa, na Universidade de Coimbra. Qual é o momento que consagra Bárbara Heliodora na história da Inconfidência Mineira? Esse momento
eu costumo dizer que é um momento da tradição oral e é um momento bonito. Os Inconfidentes tramam, então, essa libertação da capitania dos Rios de Janeiro, de Minas Gerais, da coroa portuguesa. Vamos dizer que tivesse dado certo. O que seria do Brasil, né? Será que o Brasil teria virado vários Brasis ou várias nações, né? A gente nunca sabe o que é o destino, né? Mas deu errado. A Inconfidência Mineira deu errado. Houve no meio deles um traidor, que é Joaquim Silvério dos Reis. E não pense que os Inconfidentes tinham tudo isso só por amor. Eles queriam a libertação de Minas Gerais e do Rio de Janeiro só por amor. Não, eles queriam também, era um movimento político, por causa dos altos impostos que eram cobrados e das dívidas sobre eles, né? E do ouro e a riqueza que era tirada do Brasil e levada para Portugal. Grande parte do ouro de Minas, diamantes das nossas terras brasileiras, estão na Europa, lá enfeitando as igrejas, as coroas dos reis, e tudo lá está na Europa. Saiu aqui das nossas terras mineiras, né? Então, os Inconfidentes tiveram essa revolta, e também os Estados Unidos tinham acabado de fazer a sua independência, né? Então, o Brasil teria que seguir o seu caminho. Era natural que nascesse um movimento, um levante para a independência do Brasil. E os Inconfidentes Mineiros são esses, então, essa referência desse primeiro movimento. E no meio deles está a Bárbara Heliodora. Por quê? Porque ela era casada com Alvarenga Peixoto, que era um dos líderes do movimento, uma das cabeças desse movimento, e eles se reuniam em diversas localidades, nas diversas vilas de Minas. Se reunia, ora, em Vila Rica, né, hoje Ouro Preto, ora até mesmo em Mariana, ora na Vila de São José, que é hoje Tiradentes, ou na Vila de São João del Rei. E quando se reuniam na Vila de São João del Rei, se reuniam, então, na casa do ouvidor, do coronel José de Alvarenga Peixoto, casado com Bárbara Heliodora. E Bárbara Heliodora, ela não era, comprovadamente, uma mulher que ficava na cozinha, que ficava preparando o café para os Inconfidentes. Bárbara Heliodora, ousadamente, e nós daqui a pouco vamos aprender um pouquinho porque ela era ousada e porque ela foi além do seu tempo, ela participou de algumas reuniões e de várias reuniões, pela tradição. Por quê? Porque ela dava opinião, ela era uma mulher letrada, né? Uma mulher que tinha conhecimento dos estudos, e eles aceitavam, porque os Inconfidentes, eles eram poetas, eram homens cultos, eles aceitaram a presença de Bárbara Heliodora, e deve ter havido outras mulheres também ali, mas que não tem muitas referências da história. Mas Bárbara Heliodora estava no meio dessas reuniões. Então, ela participa do primeiro movimento político do Brasil. É a primeira mulher a estar numa reunião de política, é a primeira mulher na política do Brasil. Graças à professora Salete, Bárbara Heliodora está mais viva do que nunca para Marcelo Nascimento. Sim, Bárbara Heliodora está mais viva do que nunca. Agora, Bárbara Heliodora hoje, você diria que é uma mulher esquecida na história? Sim. Eu sempre tenho falado disso desde há um tempo atrás, quando eu fiz o meu documentário Memorial à Bárbara Heliodora, que até em breve será relançado, e também por ocasião dos 200 anos da morte de Bárbara Heliodora, quando ocorreu as comemorações, agora em 2019, eu estive em Ouro Preto e fui muito feliz, graças a Deus, sendo recebido pelo Poder Municipal Legislativo e também pelo Museu da Inconfidência Mineira, realizando naquela cidade histórica o Festival Bárbara Heliodora, aonde Ouro Preto entregou a Bárbara Heliodora o título de cidadã honorária póstuma. E nós fizemos uma solenidade no dia 24 de maio de 2019, no Panteão dos Inconfidentes, onde foi colocada uma coroa de flores no túmulo simbólico de Bárbara Heliodora,
ao lado do seu marido, do Alvarenga Peixoto, e aquilo me deixou muito feliz. Foi um momento em que a gente reafirmou que Bárbara Leodora deve ser trazida a sua memória de volta para a atualidade e que Bárbara Leodora deve voltar para a vitrine da história. Assim como Princesa Isabel é de importância para o Brasil, assim como Anita Garibaldi, assim como a personagem Ana Nery, assim como outras personagens históricas do Brasil. Eu posso dizer que há uma certa injustiça. Por exemplo, Dona Beija, que é uma personagem histórica e de valor para a história de Minas Gerais, é muito mais conhecida do que Bárbara Leodora, né? A própria Chica da Silva, que é uma história gostosa e também de muito valor, é muito mais conhecida do que Bárbara Leodora. Mas, com todo respeito a essas duas personagens, e que tiveram forças e atuações, Bárbara Leodora antecede a elas e com um valor histórico muito mais forte, porque ela participa como mulher do primeiro movimento político do Brasil e ela também faz parte da literatura brasileira como uma das primeiras poetas femininas do Brasil, ou poetisa. Né? Ela trilhou com o marido alguns poemas. E nós não podemos deixar de dar o crédito a Bárbara Leodora por ser também uma das primeiras poetas do Brasil e uma das primeiras mulheres a participar da política no Brasil. Né? Se até algum momento houve alguma antes de Bárbara Leodora, eu não tive acesso a essas informações. Mas pesquisando, eu vejo Bárbara Leodora como um vulto histórico muito importante que tem que ser trazido para a vitrine da história. Quando eu digo vitrine, tem que ser trazida à tona, tem que ser lembrada. Porque se você fizer uma pesquisa pelas ruas do Brasil hoje, de Minas Gerais, quem é Bárbara Leodora? Se houver 1% das pessoas responder, eu acho que vai ser um milagre. Agora, se você perguntar quem é Tiradentes, todo mundo vai falar que morreu enforcado, é herói do Brasil. Sim, graças a Deus. Mas Tiradentes tem um feriado que cita ele, que mostra que foi um mártir da Inconfidência Mineira, e porque o Brasil, depois da monarquia, precisava de um herói. Então, pegaram Tiradentes imediatamente e o colocaram como vulto da Inconfidência Mineira, como vulto do herói brasileiro, para a República se firmar bem no começo, né? E ele virou esse vulto. E ele merece. Tiradentes, sim, merece. Porque ele assumiu toda a culpa. Os outros inconfidentes falavam que não participavam, choraram, né? Se desesperaram. E ele lá ficou firme. Até tem uma famosa frase que quando sai a condenação para os inconfidentes mineiros, né? E que todos seriam mortos. Mas ali houve vamos dizer, aquela coisa do medo para eles sofrerem mais. Vocês vão ser todos enforcados. Mas, na verdade, estavam decididos que iriam ser degradados e que apenas um seria morto, que seria Tiradentes enforcado. Né? Então, eles se desesperam e choram. E Tiradentes diz uma frase histórica famosa, linda. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu lhe daria. Ou, se muitas vidas eu tivesse, muitas vidas eu lhe daria. Então, Tiradentes é realmente uma figura maravilhosa. Nós estamos na Semana da Literatura e também do feriado Tiradentes. Ele merece realmente ser esse herói da pátria muito bonito. É claro que ele foi moldado na figura como de Jesus Cristo numa foto, né? Aquele homem de barba, bonito, né? Aquela cara assim, realmente de herói. Mas ele tem o seu mérito muito grande e foi realmente um homem que fez jus, querendo um Brasil mais justo e um Brasil para os brasileiros. Vou fazer uma colocação, não está no nosso roteiro. Por favor. Bárbara Leodora foi uma mulher que viveu além do seu tempo. Ela tem algumas curiosidades. A história dela é maravilhosa. Verdade. Sobre a gravidez, existem duas teses, que será que ela ficou louca ou não? E a morte precoce de sua filha, né? A morte de sua filha aos 13 anos. Fala pra gente um pouco sobre esses 3 momentos da história da Eleodora. Excelente colocação sua. 3 pontos principais, né?
Falar de Bárbara Leodora a gente precisa de uma tarde inteira. Uhum. Mas vamos aqui fazer essas pontuações. Primeiro, Bárbara Eleodora, né, mãe de 4 filhos, tem a sua filha primogênita, Maria Efigênia. E Maria Efigênia, assim que há, então, a prisão de Alvarenga Peixoto, no dia 20 de maio de 1789, os Inconfidentes começam a sofrer todo tipo de humilhação pública e são obrigados a passar por aquilo. E se você era vizinho de um dos Inconfidentes e você fosse lá levasse um prato de comida, você era considerado um traidor da pátria. Você não poderia se juntar-se àqueles Inconfidentes. Ou seja, eles viraram, abro aspas aqui, com todo respeito, como se fossem leprosos, como se transmitissem coisas ruins, né? Por favor, é apenas uma questão de interpretação, como na época de Cristo os leprosos eram tidos que ter que ser afastados do convívio. E os Inconfidentes também eram obrigados a retirar do convívio. Eles sofreram naquela época a morte social. Foi decretado a morte social e os seus familiares também sofreram com isso. Então, Tiradentes tem a sua casa salgada em Vila Rica e queimada. Né? E a sua morte de Tiradentes teve que ser uma morte pomposa, para que todos vissem, inclusive, o seu enforcamento para servir de lição. Então, Bárbara Eleodora, ela sofre também essa perseguição, os seus bens são confiscados, e ela não resta, e eles eram ricos, Tiradentes, eram um dos homens mais ricos aqui da capitania de Minas Gerais, tinham bastante terras aqui por Campanha, São Gonçalo e Sapucaí, por lado de São João del Rei, minas de ouros e tudo mais. E esses bens são confiscados pela coroa portuguesa e Bárbara Leodora, ela vem com os filhos para sofrer menos perseguição e menos peso daquele castigo. Ela vem para Campanha, onde morava uma das suas irmãs, ou passou a morar, né? E vem morar em São Gonçalo do Sapucaí. E nesse trajeto, Campanha São Gonçalo do Sapucaí, há a história, não comprovada por documentos, mas há a história que a sua filha tem uma queda do cavalo, Maria Efigênia, estando então entre 11 a 13 anos, que Maria Efigênia vem a falecer. E com a queda do cavalo, dizem que foi uma queda do cavalo, nós também não temos esse documento que foi uma queda do cavalo, pode ter sido uma doença, né? Mas a tradição diz que ela sofreu uma queda do cavalo e morreu. E Bárbara Leodora, então, tem aí a morte da sua filha primogênita, né? Sendo que o seu marido já havia morrido recentemente, porque Alvarenga Peixoto, quando é degradado para a África em 1792, ele morre meses depois, no dia 1º de janeiro de 1993, e embarca na África. Então, Bárbara Leodora, além de perder os seus bens, é viúva, perde a sua filha primogênita numa queda do cavalo. Veja o sofrimento dessa mulher. Em determinado momento, Bárbara Leodora tem que recuperar esses bens, que cabe a ela a metade desses bens. Então, ela tem um compadre que é padrinho de um dos seus filhos, e ela escreve a ele, que é Joaquim de Macedo, que é um grande homem rico em Vila Rica, e também um homem de posses, que inclusive veio morar aqui em São Gonçalo e morreu aqui em São Gonçalo, o Joaquim de Macedo, ela escreve a ele uma carta que tem um momento muito bonito nessa carta. Ela fala assim: enfim, meu compadre, é hora de me mostrar o que é todo o meu amparo, porque depois de perder o meu marido, e que marido, não tenho outra coisa senão chorar por todos os dias da minha vida. Ela pede socorro a esse seu compadre para que ele ajude a recuperar a metade dos seus bens. E eu não tenho dúvida que Joaquim de Macedo ajudou Bárbara Leodora a recuperar metade dos seus bens para que ela tivesse uma vida digna. E aí entra um determinado momento em que há uma interpretação da Bárbara Leodora. Bárbara Leodora realmente enlouqueceu
realmente teve algum momento da sua vida de insanidade mental, ou Bárbara Heliodora foi tida como louca apenas como um ato de recuperação da metade de seus bens para que seu filho se tornasse o tutor de Bárbara Heliodora. Bom, nós nunca teremos essa resposta, né? A história consagrou Bárbara Heliodora como aquela mulher que andava pelas ruas perambulando por São Gonçalo, até mesmo andando pela estrada até a campanha, pedindo esmola e chorando pela morte do marido e da filha. Mas não creio totalmente que foi isso. Eu creio que Bárbara Heliodora, com todo esse sofrimento, ela pode ter tido até uma grande depressão e um momento dessa loucura, entre aspas, aceita de ficar de mal com a vida, de tanto sofrimento e entrar numa depressão. Pode ter tido isso, né? Ficar em depressão naquela época era ficar louco. Hoje a depressão é tratada como uma doença. Mas se você ficasse com depressão em determinado momento de época, você era tido como louco. Então, nós nunca saberemos se Bárbara Heliodora realmente enlouqueceu ou teve uma grande depressão por causa de tudo isso, ou se realmente foi um golpe de estratégia para que ela pudesse reaver parte de seus bens e passar para o seu filho ser tutor dos bens, interditando-a como louca. Mas eu não creio muito nessa loucura, porque nesse golpe, porque Bárbara Heliodora, há um momento muito sério da vida dela, em que Bárbara Heliodora é convidada a pertencer à Ordem Terceira do Carmo. Então veja bem, quando você pertence a uma irmandade, a um grupo de pessoas que eram religiosos, como foi o caso de Bárbara Heliodora, que recebeu o hábito da Ordem Terceira do Carmo, de São João del Rei, e você faz parte dessa irmandade, uma louca não seria aceita. Se houvesse muita controvérsia em cima da sua pessoa, haveria uma resistência. E mais ainda me chama a atenção para que Bárbara Heliodora realmente não tenha essa loucura de farrapeando pelas ruas de São Gonçalo, porque quando Bárbara Heliodora morre, no dia 24 de maio de 1819, no seu sepultamento, sendo enterrado dentro da igreja de São Gonçalo e Sapucaí, né? Bárbara Heliodora tem na sua missa de corpo presença a presença de 8 sacerdotes, 8 padres. Isso está, inclusive, na certidão de óbito da Bárbara Heliodora, que lhe disseram missa de corpo presente com a presença de 8 sacerdotes. Veja bem, 8 padres. No enterro de Bárbara Heliodora, na missa de corpo presente de Bárbara Heliodora, ela teria que ser uma mulher muito amada, muito querida e muito bem aceita, né? Então isso faz referência para que a gente possa ter aí essa segurança e esse mistério. Foi uma estratégia? Realmente ela passou pela loucura? Nunca saberemos. Minas Gerais está comemorando 300 anos. Além de Bárbara Heliodora, quais os outros personagens históricos que, na sua opinião, deveremos reverenciar? Eu acho que a história, ela realmente é maravilhosa, né? A história, nós vivemos no dia a dia fazendo história e contando história. Piadas são história, parábolas são história. Numa mesa de café você conta a história do passado. A história é uma maravilha, faz parte do minuto do cotidiano da gente. E temos grandes personagens esquecidos, realmente, que poderiam ser elucidados, mas, em termos de história, ser trazido à tona para as pessoas debaterem esses personagens. Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, nós temos aqui 2 cidades irmãs próximas nossas, que é Paraguaçu e Elaine Mendes. Paraguaçu. Por que chama Paraguaçu? Chama-se Paraguaçu em homenagem a uma índia que chamava Paraguaçu. Quem foi essa índia Paraguaçu?
Ela não viveu aqui na localidade de Paraguaçu. Mas quem foi essa índia? Que foi casada com um homem branco e levada para a Europa e chega na Europa, se torna uma mulher aceita naquela sociedade europeia. Olha que história bonita. Acredito que poucas pessoas sabem disso. O que é Paraguaçu? Paraguaçu não é simplesmente um nome indígena, é o nome de uma Índia. Então, falta essa história especial ser trazida à tona e levada para as pessoas terem o conhecimento. Citaria também uma coisa que me chama muita atenção. Joaquim Eloy Mendes, que dá nome à nossa cidade vizinha de Eloy Mendes, que foi distrito de Varginha, e Varginha foi distrito de Três Pontas. Ou seja, uma sempre vai sendo mãe de outras, né? Outras localidades. Joaquim Eloy Mendes, quem foi? Foi o Barão da Varginha. Então, o Barão da Varginha chamava-se Joaquim Eloy Mendes. Não existe nenhuma rua de Varginha escrita Rua Barão da Varginha, para que as pessoas de Varginha saibam que Varginha teve um barão da época do Império. Era um título que era comprado, que havia política no meio, mas não deixa de ser uma coisa histórica. Me chama mais atenção ainda. Joaquim Eloy Mendes, que era o barão da Varginha, então cidadão varginhense, e quis ter esse título, porque o barão é que escolhia o seu título. Não era o imperador que dava. Ele dizia, olha, eu quero ser barão do Pontal, conforme foi o barão de Três Pontas. Três Pontas teve dois barões. O barão do Pontal e teve também o barão da Boa Esperança, que era de Três Pontas e quis ser chamado barão da Boa Esperança. O barão da Varginha, Joaquim Eloy Mendes, quis ser chamado barão da Varginha. Então ele comprou esse título e ele ganhou esse título aprovado pelo imperador Dom Pedro II. Ele, quando é um grande benfeitor da cidade de Eloy Mendes, que era distrito de Varginha, Eloy Mendes se emancipa, se eu não me engano, em 1911, tornando-se cidade, e Eloy Mendes ganha um nome de uma pessoa viva, Joaquim Eloy Mendes. Quando Eloy Mendes ganha o nome de Eloy Mendes, o seu patrono, o seu benfeitor, o Barão da Varginha, estava vivo. Eu nunca vi falar na minha vida que uma cidade ganhou o nome de uma pessoa viva. Isso para mim é muito peculiar, né? Me chama muita atenção, muito histórico isso, né? E Barão da Varginha tem um filho que vem a ser prefeito de Varginha também. É interessante isso, né? Então são coisas históricas que nós temos que contar regionalmente, nós temos que fazer referência. Nós temos a figura do Padre Victor. Aí todo mundo tem o Padre Vitor como santo. Eu tenho como santo, como um grande beato, tenho devoção a ele. Mas Padre Vitor não foi somente um santo. Ele foi um homem fundador de uma escola em Três Pontas, foi um benfeitor das artes, ele recebia teatro, ele brincava carnaval, tacava água nas pessoas na época do carnaval. Ele deixou que na sua escola, fundada por ele, chamada Escola Sagrada Família, estudassem negros e pobres e ricos juntos. Olha que força histórica que teve esse homem, o Padre Victor, Francisco de Paula Victor. E Padre Victor também é um dos primeiros padres negros da história do Brasil e talvez, não há comprovação, mas eu continuo fazendo essa pesquisa, talvez seja o primeiro padre negro da história de Minas Gerais. Então, são coisas históricas que nós devemos estar sempre atentos. Então, existem muitas figuras históricas interessantíssimas que nós devemos dar valor na história. A princesa Isabel teve em Baipendi e na vila de Caxambu, que chamava Vila Nossa Senhora dos Remédios, fundando uma igreja como uma promessa dedicada a Santa Isabel. Isso é histórico. É a única igreja que a princesa Isabel, que vai completar 100 anos da sua morte esse ano, mandou construir. Entendeu? Então, são coisas históricas. E nós, sul-mineiros, não sabemos disso. Então, tem muita coisa em Minas, tem muitos personagens que precisam ser mais assim trazidos à tona, né?
trazido a vitrine da história e ser colocados como referência, porque são histórias bonitas e que vai se perdendo ao longo do tempo. Perfeito. O poema Bárbara Bela, tão conhecido. O que você fala dessa beleza romântica, escrito pelo Alvarenga Peixoto, o marido dela? Essa é uma parte que eu gosto muito. Quando eu fiz o filme Bárbara Eliodora, o meu curta-metragem, nós filmamos a cena lá em Eloy Mendes, na Capela do Rosário, que é uma capela histórica. E os personagens foi a Tamara Taxman e o Edwin Luiz. E a Tamara Taxman, então, lê esse poema como se ela tivesse recebido o poema do marido na prisão. Mas até então eu não sabia dessa tese que me veio com o aprofundamento dos estudos. Pois bem, Alvarenga Peixoto escreve: Bárbara Bela do norte estrela, que o meu destino sabes guiar, de ti ausente, triste somente, as horas passo a suspirar, por entre as penhas de incultas benhas, cansa minha vista de te buscar, porém não vejo mais que o desejo sem esperança de te encontrar. Eu bem queria a noite e o dia, sempre contigo poder passar, mais orgulhosa a sorte invejosa dessa fortuna me quer privar. Tu entre os braços, ternos abraços, da filha amada podes gozar. Priva minha estrela de ti e dela, busca dois modos de me matar. Isto é castigo que o amor me dá. Bárbara Bela, esse belíssimo poema, que muita gente gosta da literatura brasileira, ele não foi feito dentro da prisão por Alvarenga Peixoto. Sim, de Alvarenga Peixoto, mas não foi feito na prisão. Esse poema foi feito para Bárbara Eliodora, quando Bárbara Eliodora teve uma filha com Alvarenga Peixoto antes do casamento. Pasmem, Bárbara Eliodora foi uma mãe solteira. Ela teve Maria Efigênia, sua filha primogênita de Alvarenga Peixoto, por volta do ano de 1779 a 1780. Então, Bárbara Eliodora é uma mãe solteira em pleno século XVIII. Que escândalo deve ter sido naquela vila de São João del Rei, pelo amor de Deus. O que os pais de Bárbara Eliodora fizeram, né, para esconder essa gravidez da sua filha naquela época, 250 anos quase atrás, né? E eles eram um casal apaixonado. Alvarenga Peixoto, um poeta, sempre ali romanceando a sua amada Bárbara Eliodora, né? E eles vêm então a se casar no ano de 1781. E ali em São João del Rei tem igrejas lindas. Tem a Catedral do Pilar, a Igreja Nossa Senhora do Pilar, padroeira de São João del Rei. Em frente à casa de Bárbara Eliodora, tem a igreja de São Francisco de Assis, onde ela nasceu, a Bárbara Eliodora, uma igreja linda. Tem a igreja do Carmo. Tinha até a igreja das Mercês. Mas Bárbara Eliodora não casa em nenhuma dessas igrejas. Uma terra onde tem igrejas lindíssimas. Bárbara Eliodora vem casar-se no oratório da casa dos pais. No oratório da casa dos pais. Sinal que temos que fazer uma pequena cerimônia, não muito aberta, para consertar um erro que foi lá do passado e que houve até interferência de bispos e cobrança da sociedade. Então, para uma mulher que teve uma filha antes do casamento, não estou aqui exaltando que as mulheres devem ser mães solteiras. Cada vida de cada mulher pertence a si. Mas naquela época estamos falando de história, né? Bárbara Eliodora foi muito ousada e ter uma filha antes do casamento. Ela poderia ter se arranjado em seguida da gravidez e ter casado, mas foi casar 2 anos depois. Então, essa é uma referência que eu falo. Bárbara Eliodora foi uma mulher de seu tempo pela sua coragem, né? E por participar desse movimento tão importante. Vamos caminhando já para o final do nosso bate-papo. Bárbara Eliodora é? Bárbara Eliodora é a heroína da Inconfidência Mineira. Por quê? Porque quando Alvarenga Peixoto é preso em sua casa,
lá em São João del Rei, Bárbara Eleodora, ele chega desesperado em casa e diz a ela que quer se juntar ao traidor Joaquim Silvério dos Reis e fazer a delação, porque não havia outro caminho. Ele fala: Bárbara, quem sabe? Isso é pela tradição, Eliana. Não há documentos sobre isso. Isso é pela tradição. E ele se junta, Alvarenga Peixoto desesperado, ele quer salvar a família, ele quer salvar a própria pele, salvar os seus bens, porque eles sabiam o que ia acontecer com eles. Então diz a história, heroicamente e muito bela, que Bárbara Eleodora não aceita que Alvarenga Peixoto se una a Joaquim Silvério dos Reis, indo ao Visconde de Barbacena, conforme o traidor Joaquim Silvério fez, unindo-se a ele para delatar o movimento. Então ela fala: eu prefiro passar por todo o sofrimento que virá do que nós, nesse momento em que já está caminhada a nossa sentença, tentar fazermos uma coisa contrária, que desonraria aquilo que ela tanto acreditava. Diz a história tão bela também que a bandeira de Minas surgiu da ideia de Alvarenga Peixoto, né? Libertas que será Taimen, né? Libertas que será também, né? Surgiu na casa de Bárbara e que talvez ela tenha cunhado esta primeira bandeira. E Bárbara é comprometida nesse movimento da Inconfidência Mineira, porque quando há um ato de batizado lá na Vila de São José, na igreja de Santo Antônio, e Alvarenga Peixoto faz uma saudação no meio de todos os inconfidentes, no meio público, entre eles estava Joaquim Silvério dos Reis. Alvarenga Peixoto diz: salve a nova rainha de Minas Gerais, salva a minha deusa, a minha musa Bárbara Eleodora. E isso compromete Bárbara Eleodora, vai parar inclusive nos autos da Inconfidência, na delação. Então, ou seja, tentam incriminar Bárbara Eleodora porque ela é saudada como uma rainha, mas era apenas uma coisa romanceada, apenas um elogio. Mas ela participou juntamente do seu marido desse movimento e não deixou que ele entrasse para a história como traidor. Então, ela se consagra. Então, Bárbara Eleodora é a mulher além do seu tempo, uma grande mulher. Bárbara Eleodora é a heroína da Inconfidência Mineira. Na Semana Estadual de Incentivo à Literatura, o que você, como escritor e historiador, que você aconselha ao público? Também gostaria que você falasse dos seus livros, onde o leitor pode encontrá-los. Eliana, a gente está vivendo um momento de tecnologia maravilhoso, né? Você pode encontrar referências de estudos, de pesquisa, num simples celular, né? O Google, redes sociais, você pode. Nós mesmos estamos agora para todo o mundo através do canal do YouTube da Fundação Cultural, do site da Fundação Cultural, aqui transmitindo esse debate que para mim é importante e acredito que para muitas pessoas serão importantes. Mas me preocupa muito no momento em que nós precisamos valorizar a leitura, nós precisamos valorizar o livro, ao invés desse valor vir, ao invés de valorizarmos, eu digo todos nós, o sistema governamental pensa na taxação de livros. Ou seja, vender livros e ter livros há um aumento na taxação de livros. A cultura e a história, a leitura, passa a ser desvalorizada. Porque no momento que você taxa impostos sobre livros e libera menos taxação e menos impostos para armas, você está transformando esse país num país de pessoas que têm a possibilidade de ser muito mais ignorantes e mais analfabetos. E um país só é um grande país quando ele se investe em educação e em cultura. Não há outro caminho para o Brasil ser grande, a não ser com um país de educação, com um país de cultura. Então,
valorizar a leitura, valorizar as bibliotecas, valorizar os escritores, os artistas, os professores, é a obrigação de uma nação, de um país, para que esse país se torne grande. E esse país nunca vai... Escreva o que eu estou falando para você. Esse país nunca vai ser grande enquanto não valorizar os professores, enquanto não valorizar a educação, enquanto não valorizar a cultura, enquanto não valorizar a sua memória. Não será grande. Não adianta você pensar de outro jeito. Se não houver um governo que invista em educação, invista na história, invista nos livros, na literatura, esta nação não será grande. Este município não será grande, esse estado não será grande. Não tem como fugir disso. Tá? Como mais 2, 2 mais 2 são 4, isso também vale para essa matemática. Não há um progresso no país sem um incentivo à leitura, sem um incentivo à educação. E eu me sinto honrado de estar caminhando na literatura. Eu tenho 5 livros escritos, entre o primeiro, A Bárbara Eleodora, um exemplo de mulher. Tenho o livro Varginha, 200 anos a mais de história, onde eu trago a tese da fundação de Varginha em 1806. O Escravo Herói, que está vindo a segunda edição, a vida de Francisco de Paula Vitor, do Beato Padre Victor, como um grande herói da nossa pátria, também como um grande herói negro, que fez muito pelo seu povo e pela raça negra. Tenho também o livrinho 3 peças teatrais, da onde eu trago, inclusive, o texto da Bárbara Eleodora e mais outras 2 comédias. E está vindo aí um livro inédito, que é sobre a vida da Inha Chica, que será lançado agora em junho. Inha Chica, a serva da Sinhá Conceição. Eu valorizo muito a cultura local. Eu acho que nós começamos a ter boas referências para transmitir aos leitores, ao público, quando nós pegamos as nossas histórias tão ricas e tão perto de nós e a colocamos num livro. Eu acho que isso é o primeiro passo de uma pessoa que ama a literatura. E é isso que eu tenho feito. Penso em voos mais altos, mas um degrau de cada vez, né? O livro, como diz Monteiro Lobato, quando ensina uma só palavra já deixou alguma coisa. Então imagina o quanto que um livro pode ensinar. Não só uma palavra, mas um exemplo, uma história, e mudar a vida de uma pessoa. E esses livros podem ser encontrados aqui na Biblioteca Pública de Varginha, a qual eu tenho muita honra de poder ter esses livros aqui, entre milhares de livros que vocês têm. Você tem o da Bárbara Eleodora, que está esgotado. Isso, Bárbara Eleodora, um exemplo de mulher. 1994, um pequeno livro. E haverá uma nova edição do livro da Bárbara Eleodora, para breve, aí, se Deus quiser. Haverá também um grande movimento através do Instituto Luso-Ítalo-Brasileiro, da qual eu fundei e sou presidente, em favor da Bárbara Eleodora, em favor da Princesa Isabel, em favor de Dom Pedro II, em favor do Padre Victor. Será um movimento que envolverá essas 4 personalidades, que em breve serão divulgados. E um dos meus compromissos é, agora com tanto material que eu tenho sobre Bárbara Eleodora, fazer uma nova edição sobre esse livro e poder deixar aí futuramente esses livros à disposição de todos. Como está vindo a segunda edição do Padre Vitor, com muito mais dados históricos, como virá agora da Inha Chica e da Bárbara Eleodora, né? E também estou aí planejando escrever um livro sobre a Princesa Isabel. Espero, quem sabe, dê tempo para ler esse ano, cujo centenário de morte delas comemoraremos em novembro, né? Celebraremos esse centenário da morte dessa grande mulher que foi a Princesa Isabel. Marcelo, quero agradecer a sua presença, a nossa parceria com o Instituto. Muito obrigada e boa tarde. Eliana, muito obrigado a você. Obrigado ao público que está em casa. Obrigado à Fundação Cultural, ao Museu, à Biblioteca Pública de Varginha. Obrigado ao Aguinaldo, jornalista, que está aqui dando esse suporte para nós, para levar até vocês essa nossa palestra, esse nosso debate. Espero que eu tenha contribuído, nós tenhamos contribuído, né, com um pouco do nosso conhecimento para mostrar a riqueza dessa personagem mineira, Bárbara Eleodora, dentro da história de Minas Gerais. Principalmente nesses 300 anos da
300 anos de comemoração de Minas Gerais, da sua emancipação administrativa. Porque Minas Gerais nasceu junto com São Paulo, a capitania, em 1709. E esse 1720 é comemorado a separação da capitania de Minas Gerais da capitania de São Paulo. Então Minas se torna independente. E é uma comemoração assim muito importante, porque Minas Gerais é um estado muito peculiar, é um estado muito especial, e nós somos um povo rico em história, de terras bonitas, de gente maravilhosa. Eu tenho muito orgulho dos personagens mineiros da história e tenho muito orgulho de ser mineiro. Basta ver que Tiradentes é o herói nacional, que Chica da Silva já foi tema de novela, Dona Beija, minha Chica é conhecida pelo Brasil inteiro e por aí vai. Somos um estado rico em história política e de heróis. Obrigada.